Olá, sabe aquele projeto de concreto, todo certinho, calculado nos mínimos detalhes lá no escritório? O grande desafio é fazer com que ele saia do papel e se transforme numa estrutura real, segura e, claro, durável lá no canteiro. Hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, como fazer essa ponte entre a teoria e a prática, fugindo dos erros que acabam custando caro, tanto para a qualidade quanto para o bolso. Essa é a pergunta que todo gestor, todo engenheiro deveria se fazer sempre. Aquele cálculo preciso, aquela planilha, ela sobrevive ao dia a dia da obra? Às condições reais, à chuva, ao sol? A resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, separa uma estrutura que vai durar décadas de uma que vai começar a dar problema logo ali na frente. E então, o nosso caminho hoje vai ser bem direto ao ponto. A gente começa pela receita do concreto, o básico de tudo. Depois, vamos para a execução, para garantir que nada saia errado. Em seguida, falamos sobre como assegurar a durabilidade e, para fechar com chave de ouro, algumas regras essenciais que não dá para esquecer. Tudo começa aqui. O traço do concreto é literalmente o alicerce da estrutura. Um errinho bobo aqui, seja no cálculo ou na medição, vira uma bola de neve que afeta a construção inteira. O custo e o risco disso? Altíssimos. Então, vamos ver como a gente garante essa precisão desde o comecinho. Isso que a gente vê é a linguagem universal do concreto. É o famoso traço em massa. Ele padroniza a conversa entre quem projeta e quem executa. É a garantia de que a resistência que foi pensada lá no projeto seja exatamente a mesma que vai ser alcançada lá na obra. E essa analogia é simplesmente perfeita. Pensa num bolo. Se a gente mexe na proporção dos ingredientes, principalmente da água, o resultado final desanda. Com concreto é a mesma coisa. Não dá para improvisar quando o que está em jogo é a segurança. E aqui está a ciência por trás da nossa receita. A lei de Abrams não perdoa. Ela é muito clara. Quanto mais água se coloca na mistura, menor vai ser a resistência final do concreto. É uma escolha direta entre ter um concreto mais fácil de trabalhar e ter uma estrutura segura. Não dá para ter os dois. Certo. Mas como é que a gente leva essa receita que está em quilos para a realidade do canteiro? Ninguém fica com uma balança pesando areia e brita no meio da obra, né? O processo é até que simples. A gente converte a massa de cada material para o seu volume. E a partir daí, criamos uma proporção em volume que pode ser medida facilmente com as padiolas ou com carrinhos de mão. E olha só a aplicação prática disso. A matemática nos diz exatamente a altura que aquela caixa de madeira, a padiola, precisa ter para conter o volume certinho de areia ou de brita. É assim que a teoria do escritório vira uma ferramenta de precisão no campo. Só que tem uma pegadinha muito comum, o tal do inchamento da areia. A areia úmida ocupa mais espaço. Se a gente não corrige o volume da padiola para compensar isso, o que acontece? O traço acaba com menos areia do que deveria. Isso compromete a argamassa, a coesão do concreto e, lá no final, a resistência. Ok, receita correta em mãos, agora vamos para o canteiro. O foco muda totalmente para a execução. É nesse momento que os erros mais críticos podem acontecer, colocando a perder todo o trabalho feito até aqui. Desde a montagem da armadura até o lançamento do concreto, cada passo conta. Essa tabela aqui é para ter sempre à mão. É um guia de bolso para a obra. Ela já traduz os traços mais usados para suas aplicações e as resistências que a gente pode esperar deles. É uma ferramenta que ajuda a garantir que o concreto certo está sendo usado no lugar certo, sem ter que ficar refazendo o cálculo toda hora. Então, o segredo é saber onde usar cada um. O concreto magro, por exemplo, serve só para preparar o solo para regularizar. O de fundação já tem que ser mais denso para proteger o aço. Agora, o estrutural, que tem mais argamassa, é o ideal para lajes e vigas, porque ele envolve toda a armadura e evita as famosas bicheiras. Olha, essa aqui é uma regra crucial da NBR 14931 que muita gente acaba esquecendo. Passar graxa na armadura de espera para proteger é um erro gravíssimo. A graxa simplesmente impede que o novo concreto grude no aço. Isso cria um ponto de fraqueza ali na emenda. A forma correta, que está na norma, é usar nata de cimento. Em projetos com lajes lisas, aquelas sem vigas, o risco da punção é real e muito perigoso. A analogia do lápis furando papel é perfeita. É exatamente isso que acontece. A concentração de força é tão grande que o pilar pode, literalmente, atravessar a laje, causando uma ruptura súbita. O trabalho não termina quando o caminhão betoneira vai embora, muito pelo contrário. Agora começa a fase que vai definir a vida útil da estrutura.
a cura do concreto e a prevenção de problemas futuros, as famosas patologias. Muita gente acha que o concreto seca. Ele não seca. Ele reage quimicamente com a água, num processo que a gente chama de hidratação. Se essa água evapora muito rápido, o concreto encolhe e trinca. É por isso que a cura, ou seja, manter o concreto úmido, não é um luxo, é uma parte essencial do processo. Anota esse número: 7 dias. É nesse período, nos primeiros 7 dias, que o concreto atinge cerca de 70% da sua resistência final. É o período mais crítico de todos para a gente garantir que essa reação química aconteça do jeito certo, controlando a perda de água. E existem várias formas de fazer essa cura. A mais tradicional é a cura úmida, molhando com água mesmo. A química cria uma película que segura a evaporação, e a lâmina d'água para lajes é super eficaz. A escolha do melhor método vai depender das condições de cada obra. Para a gente fechar, vamos resumir tudo num checklist prático. São as regras de ouro que todo profissional da área precisa ter na cabeça no dia a dia do canteiro. Regra número 1, e talvez a mais crítica para os projetos mais modernos: a verificação da punção em lajes lisas não é negociável. Ponto. É um passo fundamental para evitar falhas gravíssimas e, pior, repentinas. Parece básico, né? Mas é um erro que acontece e que tem consequências catastróficas. Em vigas em balanço, a física não mente. A tração acontece na parte de cima. É lá que a armadura principal tem que estar. Inverter isso é, basicamente, programar o colapso da estrutura. Essa aqui é a regra mais desrespeitada e, ao mesmo tempo, uma das mais perigosas. Joga uma aguinha aí para ficar mais mole. Não pode! A gente já viu lá na lei de Abrams, colocar água a mais no canteiro é diminuir a resistência do concreto. Simples assim. Trabalhabilidade se resolve com planejamento e aditivos, nunca com mais água. E por último, mas não menos importante, a cura. Ela não é um detalhe final. É a etapa que garante que todo o trabalho de cálculo, dosagem e execução vai realmente valer a pena, prevenindo fissuras e garantindo que a estrutura dure o tempo que foi projetada para durar. E fica essa reflexão. Seguir esses princípios com rigor não é só burocracia, não é chatice de engenheiro. É um compromisso com a qualidade, com a segurança e com a vida útil de cada projeto. A resposta para essa pergunta é o que, no final das contas, define o legado de cada obra que a gente constrói. Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.